Olá meninas, meninos, tudo bem com vocês? Vamos lá. Na semana passada, ou retrasada, não, semana passada, nós começamos a apresentar o sistema respiratório, tá? Falamos dos órgãos que compõem o sistema respiratório. Hoje, nós vamos falar como acontece o processo respiratório. Então, a gente começa assim. O ar entra e o ar sai. Essa entrada e saída de ar acontecem graças aos movimentos respiratórios. Então, tem um movimento chamado inspiração e um movimento chamado expiração. Para que esses movimentos aconteçam, é necessária a ação dos chamados músculos respiratórios. Esses músculos respiratórios são o diafragma, que separa o tórax do abdômen, fica na separação entre tórax e abdômen. Lembra que no tórax estão os pulmões, tá? Então, o diafragma fica abaixo dos pulmões. E os músculos intercostais, que ficam entre as costelas. Lembrem também que as costelas ficam na frente dos pulmões. Então, os pulmões estão dentro de uma estrutura chamada caixa torácica, que é limitada na frente pelas costelas e embaixo pelo músculo diafragma. Bom, como esses movimentos acontecem? Então é o seguinte, vamos imaginar que o diafragma esteja relaxado e os intercostais também estejam relaxados. Aí, ao mesmo tempo, vai acontecer a contração do diafragma e dos intercostais. Quando esses músculos contraem, a caixa torácica aumenta de volume, fica maior o espaço. O espaço dentro da caixa torácica aumenta. Quando o espaço dentro da caixa torácica aumenta, a pressão em cima dos pulmões diminui. Quando a pressão sobre os pulmões diminui, o ar é empurrado para dentro. Isso é a inspiração. Aí agora, os músculos estão contraídos. O que vai acontecer com eles? Vão relaxar. Quando esses músculos relaxam, o espaço da caixa torácica diminui, consequentemente, a pressão sobre os pulmões aumenta, tá? Então, aí vai acontecer o processo contrário, vai acontecer a expiração. Então, esses movimentos, que são controlados, acontecem graças aos músculos respiratórios, são responsáveis pela entrada e saída de ar, inspiração e expiração, tá? Que são os movimentos. Bom, aqui essa imagem mostrando, né, em esquema como acontece. Ó, o ar entrando, o diafragma contrai e desce. Os músculos intercostais contraem e as costelas levantam. Aí o ar entra. Inspiração. Na expiração, ao contrário, o diafragma relaxa e sobe, os intercostais relaxam e as costelas descem, a caixa torácica se contrai, consequentemente, aperta os pulmões e o ar vai sair. Nessa imagem, você vê justamente isso, os pulmões se enchendo de ar e tirando ar, aumentando de volume, diminuindo de volume. Então você percebe como acontece. A inspiração, os pulmões se enchem, a expiração, os pulmões ficam mais vazios. E nessa outra imagem, você vê lá embaixo, aquela linha verde, representa o diafragma. Então, o diafragma contraindo, descendo, relaxando, subindo, consequentemente, quando o diafragma desce, os pulmões se enchem, quando o diafragma sobe, os pulmões ficam mais vazios. Então, isso aí também indica pra gente como acontece a inspiração e a expiração. Bom, só que respirar não é só jogar para dentro e para fora. Respirar também está relacionado com o aproveitamento do gás oxigênio que entra. E a gente também tem que jogar fora o gás carbônico que tem dentro do organismo. Então, isso acontece lá nos alvéolos pulmonares. O ar entra cheio de oxigênio, fica lá nos alvéolos. O sangue passa pelos alvéolos. O sangue está cheio de gás carbônico. Então, os alvéolos jogam oxigênio para o sangue joga gás carbônico para os alvéolos. E aí, quando a gente solta o ar, esse gás carbônico vai embora. Mas a hematose em si é o que acontece entre alvéolos e vasos sanguíneos, tá? Os alvéolos mandam oxigênio
para os vasos sanguíneos mandam gás carbônico para os alvéolos. Isso é a hematose. Aqui esse esquema mostrando, tá? Ali os alvéolos, no lado esquerdo, no lado direito, essa bola que está aí grande representa um alvéolo, tá? Aí você está vendo ali, ó, lá embaixo o vaso sanguíneo, o oxigênio do alvéolo para o vaso sanguíneo e o gás carbônico do vaso sanguíneo para o alvéolo. Essa troca é chamada de hematose. Então, esse esqueminha mostra para a gente a troca entre alvéolo e vaso sanguíneo. Esse oxigênio, essas moléculas de gás oxigênio, quando saem do alvéolo e vão para o vaso sanguíneo, imediatamente essas moléculas de gás oxigênio entram nas hemácias. As hemácias são células do sangue. Então, imediatamente, essas moléculas de gás oxigênio entram nas hemácias. E as hemácias vão carregar o gás oxigênio, vão levar o gás oxigênio dos pulmões para todas as células do corpo. Aí as células vão pegar essas moléculas de oxigênio e poder trabalhar, tá? Essas moléculas de gás oxigênio, elas se prendem dentro das hemácias em moléculas especiais chamadas hemoglobina. Então, elas se prendem, são transportadas, quando chega lá nas células, a hemoglobina larga as moléculas de gás oxigênio e as células, então, recebem essas moléculas de gás oxigênio. Então, ali, ó, um glóbulo vermelho, uma hemácia, dentro da hemácia, a hemoglobina, e presas na molécula de hemoglobina, algumas moléculas de gás oxigênio, né? Ele só tem uma, mas se prendem pelo menos 4 moléculas de gás oxigênio em cada molécula de hemoglobina. E tem o contrário, né, que é o gás carbônico. Então, o sangue dá o oxigênio para as células. Ao mesmo tempo, as células dão gás carbônico para o sangue. Quando o gás carbônico vai das células para o sangue, ele não entra, na grande parte dele não entra nas células, fica no plasma, na parte líquida do sangue. E aí ocorrem algumas reações químicas e esse gás carbônico, então, vai ser transportado no plasma, só que não na forma de gás carbônico, e sim na forma do HCO3, que ele está lá no final, que é o carbonato, tá? E além disso, também começa a ter uma grande quantidade de íons de hidrogênio, e isso provoca alterações na química do sangue. Isso é uma coisa importante. Para um futuro vocês vão aprender isso, né? Não é o momento, mas no futuro vocês vão aprender. O importante é você saber que o gás carbônico, na sua maior parte, é transportado no plasma sanguíneo, sob a forma do carbonato. E também é importante saber que quanto mais carbonato tiver, mais íons de hidrogênio tem, e tem essa variação na química sanguínea. Aqui mostrando, né, o transporte, tá, do alvéolo, ó, das células, vão do outro lado. Lá das células jogam gás carbônico no sangue, o gás carbônico, sob a forma do carbonato, vem, chega a nível do alvéolo, aí o gás carbônico vai para o alvéolo e pronto. O sangue se livra desse gás carbônico, que o importante é isso, o sangue precisa se livrar do gás carbônico da forma mais rápida, mais eficiente possível. O gás carbônico acaba causando problemas para a gente tem que se livrar dele, tá? Seguinte, a gente respira, né? Joga para dentro, joga para fora. Para dentro, para fora. E existe uma velocidade com que isso acontece, que pode ser maior ou menor, tá? O controle dessa velocidade de inspiração e expiração é feito por um órgão chamado bulbo, que está na parte de trás da cabeça. Só que esse bulbo ele recebe informações, tá? Conforme estiver variando a química sanguínea, ele vai mandar ordens para que a gente respire mais rápido ou mais devagar. Então, tudo isso acaba influenciando também a velocidade com que a gente está respirando, né? Quanto mais gás carbônico no sangue, mais rápido a gente respira. Quanto menos gás carbônico no sangue, mais devagar é o ritmo respiratório. Isso é importante lembrar, tá? Tá, esse esqueminha, ó, aumento do gás carbônico no sangue, diminui o pH, aumenta o ritmo respiratório. E ao contrário, né? Diminui a quantidade de gás carbônico no sangue, aumenta o pH, diminui o ritmo respiratório. Isso é importante a gente saber,
tá? Legal, gente. Os vídeos estão lá no YouTube. Se quiserem olhar algum anterior, já sabem, né? Procura o canal, estão por título. É fácil, tá? Semana que vem estamos aí, mais um vídeo. Mas lembrem que também tem a folhinha de exercício, né? Que é importante fazer. Aí você responde a folhinha e manda de volta para mim na mesma postagem, né? Na postagem que você pegar a folhinha, você faz um comentário na postagem, mandando para mim ali a imagem do que você fez, tá legal? Sim, é tranquilo, a gente consegue se comunicar numa boa, tá? Lembrem também que é importante ficar em casa, né? Não saiam porque a pandemia está por aí ainda. Ah, tá tudo abrindo, vou pra rua. Não tá na hora, tá legal, gente? Continuem aí, fiquem em casa, fiquem bem, tá legal? Tchau, tchau, tudo de bom aí pra vocês.